Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Lucas, capítulo 24, verso 27, 44 e 45. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: São essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, somente pelas Escrituras, sola scripta. Hoje, quarta-feira, as Escrituras interpretam as Escrituras. Bem querido, bem querida, você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo. Sim, na Casa Publicadora Brasileira. Você pode encontrá-lo para se aprofundar nos textos bíblicos. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, dê like para entendermos que você está gostando, compartilhe essa mensagem com outros, inscreva-se no canal e ore por nós. O nosso tema de hoje é o tema central. As Escrituras interpretam as Escrituras. Que bom! Que bom que Deus não nos deixou à deriva do conhecimento. Que bom que Deus não nos deixou na dependência de aprendermos simplesmente de outro ou de um intérprete qualquer. Mas Ele promoveu, Ele encaminhou de tal forma os escritos sagrados que uma parte explica a outra parte. Isaías, no capítulo 28, verso 10, diz assim: Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então, quando vamos estudar a Bíblia, precisamos considerar algumas coisas. E com esse método, a Bíblia interpreta a si mesma. E a Bíblia, ela pode fazer isso unicamente porque a Bíblia tem uma unidade fundamental em seu pensamento. Ela não é um livro que coloca um tratado aqui, desfaz um tratado ali e mais adiante já não fala a mesma coisa. E é interessante que quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente tem em mente o seu todo. O exemplo disso, se você está trabalhando com a Bíblia, o primeiro livro dela é Gênesis. Então, as verdades esclarecidas em Gênesis, elas não poderão mudar ao longo dos livros. Pelo contrário, elas serão confirmadas. E Jesus tinha uma forma esplêndida de colocar isso em dias. Na realidade, Jesus lidava com isso de uma forma muito interessante. Se perguntássemos como Jesus se referiu às Escrituras para explicar como é que Jesus utilizava, então, da Bíblia para explicar a realidade de que ele era o Messias. Bem querido, bem querida, diríamos que Jesus aplicava o que nós conhecemos como estudo bíblico. É um estudo de texto em diferentes partes da Bíblia, cujo fio condutor é o tema. Então, se o assunto é a questão do homem no estado da morte, como é que o homem fica quando morre? Então tem muitas interrogações, muitas coisas que por aí se ensinam. O que o Gênesis diz sobre isso? Então, o Gênesis diz assim. Então, o fio condutor desse tema, a gente vai encontrar outros textos, outras passagens ao longo de toda a Bíblia que vão confirmar o que o Gênesis diz. Então, foi isso que Jesus trabalhou. Jesus ele falou sobre ele ser o Messias e abriu várias partes da Bíblia, começando por Moisés, o Pentateuco, os profetas, os salmos, ele expunham o que cada passagem dizia a respeito dele, a respeito do Messias. Veja que coisa maravilhosa. Queridos, devemos levar em consideração a beleza desse estudo. Outra coisa, precisamos entender
que o texto ele deve estar dentro de um contexto, porque texto fora do contexto é pretexto. Então a gente precisa também entender que a Bíblia tem um todo. Leve em consideração o livro e tudo aquilo que a Bíblia está transmitindo. E outra dica muito importante: procure ler a Bíblia com a tradução mais próxima da original. A tradução, ela vem logo ali na frente. Tradução João Ferreira de Almeida, a pessoa que pegou a Bíblia do texto original, do autógrafo, e então traduziu para a língua portuguesa. Então isso é a tradução. A mais conhecida, João Ferreira de Almeida. As traduções ainda têm versões. Você tem a versão revista e corrigida, revista e atualizada. Você tem a linguagem de jovem, linguagem de hoje. Mas procure uma Bíblia que seja mais próximo do original. Minha sugestão, revista e atualizada e revista e corrigida. Essas são mais próximas do original. Portanto, você tem em mãos um estudo temático e você pode, então, caminhar como Jesus caminhou, em direção ao tema principal e, então, entender aquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia se explica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a Bíblia se explica. Bem querido, bem querida, se você entendeu, se você crê que a Bíblia se explica, ore comigo agora. Eterno Deus, maravilhoso Pai, ajuda-me a ser guiado pelo Espírito Santo e a entender que a Bíblia se interpreta, que a Bíblia se explica um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.